A paz do Senhor a todos, bom dia, Deus abençoe em nome de Jesus. Mais um dia maravilhoso que o Senhor nos concede pela sua graça e pela sua infinita misericórdia. Estou eu aqui mais uma vez, deixando Deus me usar, o Espírito de Deus me usar, para deixar uma palavra para você, uma mensagem no dia de hoje. Um dia maravilhoso, mesmo em meio às lutas, em meio às batalhas, em meio às dificuldades, sabemos que o dia é maravilhoso. Por quê? Porque Deus nos concedeu mais um fôlego de vida, Deus nos concedeu mais uma chance de podermos a cada dia mais e mais estar na sua presença, buscando a sua face, buscando o querer do nosso Deus, fazendo a vontade de Deus. E hoje Ele nos concedeu essa oportunidade, em meio a tantas lutas, em meio a um mundo cheio de cláusula. Sabemos nós que para Deus tudo é possível, desde que a gente se ponha na posição, nos ponhamos na presença do Senhor, entregamos a nossa vida para Cristo, porque é isso que Ele quer, que nós venhamos nos entregar para Ele de corpo, alma e espírito. Porque Ele mesmo fala, não me ame de palavras e de língua, mas ames de fato e verdade. Então nós temos que estar na presença de Deus de fato e de verdade, vivendo, praticando, porque a palavra também nos ensina que nós temos que ser praticante e não apenas ouvinte, enganando a nós mesmos. E hoje estamos aqui, pela misericórdia do nosso Deus, nesta quinta-feira maravilhosa, para deixar uma palavra para você, porque sabemos que lutas e batalhas todos nós vamos enfrentar, sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, tempos de luta, de guerra, de batalha. Temos visto um mundo aí cheio de problemas, um mundo que está em pânico, um mundo que está em crise, mas nós somos servos de Deus, não podemos nos deixar levar pelo mundo, que o próprio Jesus fala, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós não estamos amando o mundo, nós não estamos vivendo as coisas desse mundo, estamos vivendo as coisas de Deus. E mesmo em meio às lutas, nós temos que olhar para Cristo, olhar para o Senhor como autor e consumador da nossa fé. E hoje eu quero deixar uma mensagem para você, para mim, para nós, porque tudo para Deus é possível. Não existe nada impossível, não existe pandemia impossível, não existe vírus impossível diante de Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, com Ele tudo podemos, porque Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece hoje é o nosso Deus. Quem nos fortalece hoje é Cristo, através do seu Espírito, nos conduzindo, nos guiando, nos fortalecendo, a cada dia mais e mais. Mas que nós possamos estar focados na presença dEle, que nós possamos pôr a nossa vida no altar de Cristo, no altar de Deus, trazer o perfume de Cristo para as nossas vidas. O que é o perfume de Cristo? É a palavra, é o Espírito, é o viver, é o obedecer, é o praticar dia após dia. É deixar o pecado, deixar a iniquidade, deixar o mundo e voltar para Cristo. Porque é o pecado que nos separa de Deus. Isaías 59, a Bíblia diz que os nossos pecados nos separam de Deus. E se nós estamos separados de Deus, como podemos ter o perfume de Cristo sobre as nossas vidas? Não tem como. Isso é impossível. A gente estar separado de Deus e ter o perfume de Cristo nas nossas vidas. Que é a sua palavra, que é o seu Espírito. Que Jesus falou, eu vou, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Esse nos dirá a verdade, nos ensinará, nos mostrará o caminho do Senhor. Então que nós possamos neste dia maravilhoso abrir o nosso coração, estar recebendo a palavra do nosso Deus, porque Jesus, Ele é o bom perfume. Ele é o bom perfume, É Ele que nos fortalece, é Ele que nos convence através do seu Espírito, do erro, nos convence que aqui estamos errados, que nós temos que seguir esse caminho. Mas existe algo também que a gente temos que ter a noção. O que é? É o desejo no coração. É o desejo de viver. É o desejo de servir a palavra de Deus. Servir a Deus. Servir, obedecer a palavra de Deus. Para que esse perfume ele possa entrar sobre nós. Para que esse perfume ele possa vir sobre os nossos corpos, sobre as nossas vidas, para que nós possamos sentir esse cheiro, para que nós possamos ser esse perfume. Porque não adianta eu não querer obedecer, eu querer viver nas práticas de pecado e de iniquidade e querer ter o perfume de Cristo. Não tem como, porque o perfume é a santidade, o perfume é a obediência. Não tem como eu passar dentro de mim, no meu corpo, algo com cheiro diferente e querer ter o cheiro de perfume. Não tem como. Para mim ter um cheiro de perfume no meu corpo, eu tenho que usar perfume. Para mim ter um perfume cheiroso em mim, eu tenho que usar aquele perfume. Não adianta eu estar fazendo uma parábola
Não adianta eu usar sabão IP e querer ter o cheiro de sabonete no meu corpo. Não tem como. Eu vou ter o cheiro do sabão IP ou de outro sabão. Então não tem como eu querer sentir o perfume de Cristo. Não adianta eu querer ter o bom perfume de Cristo sobre a minha vida se eu não faço a vontade de Cristo, fazendo a vontade das trevas. Não adianta eu querer ter o bom perfume de Cristo se eu faço a vontade de Satanás. Não tem como. Eu vou ter o perfume de Satanás e não o perfume de Cristo. As pessoas vão olhar em mim e ver o perfume das trevas e não o perfume de Cristo. Mas como que as pessoas vão separar o perfume de Cristo e o perfume das trevas? Através da palavra, através do meu agir, através do meu falar, através da minha obediência, através das minhas atitudes, aonde quer que eu esteja, na minha casa, no meu trabalho, na rua. As pessoas têm que olhar em mim e ver o modelo, o perfume, o exemplo de Cristo. Agora, eu estou fazendo a vontade de Satanás. Eu estou exalando o perfume de Satanás com as minhas atitudes, com os meus atos, vivendo no pecado, vivendo na iniquidade, falando palavrão, mentindo, né, fazendo falcatrua. E estou dizendo que eu tenho o perfume de Cristo. Isso é impossível. Porque para mim ser o modelo de Cristo, para mim ter o perfume de Cristo, eu tenho que estar com Cristo. Eu tenho que viver para Cristo. Eu tenho que fazer a vontade de Cristo. E aí o perfume de Cristo se exala em mim. E a fazer a vontade de Cristo, andar como Cristo, ter o seu modelo de Cristo é vivendo a sua palavra. É deixando todo o embaraço, todo o pecado, toda a iniquidade e viver somente para Cristo. Aí o perfume de Cristo vai se exalar sobre nós. Eu vou deixar uma passagem aqui onde está escrito em 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Nos que se salva e nos que se perdem. Para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. E para que estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade como de Deus, na presença de Deus. Presta atenção nesta palavra no versículo 15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Porque nós não temos, o que a palavra quer dizer para nós aqui? Eu não tenho que ser o perfume de Cristo só para os cristãos. Eu não tenho que ser perfume de Cristo só para os servos de Deus. Porque temos visto hoje um povo que muitas das vezes dentro da igreja, na frente dos crentes, são perfumes, são excelentes pessoas. Quantas pessoas hoje se dizem homens e mulheres de Deus e estão ignorando as pessoas que estão se perdendo? Quantas pessoas hoje se encontram se perdendo? E muitos crentes, muitos que se dizem ser o perfume de Cristo, não estão se preocupando, principalmente hoje nessa pandemia, nessa situação que o mundo está passando. Quantas pessoas hoje se dizem homens e mulheres de Deus e estão olhando só para os seus próprios ventres? Nós temos que ser o perfume de Cristo em todos os lugares, se é num presídio, se é, vamos dar um exemplo aí, na Cracolândia, se é para o usuário de drogas, se é para o traficante, se é para o estuprador, se é para o pedófilo, nós temos que ser o perfume de Cristo para todos. Porque Jesus está dizendo aqui no 2 Coríntios 2, versículo 15, porque para Deus nós somos perfumes de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Nós temos que ser perfume de Cristo em todos os lugares, mas como que eu sou o perfume de Cristo? Obedecendo a palavra de Cristo, obedecendo o evangelho da palavra de Deus, através do meu testemunho. Muitos que se perdem, através do meu testemunho, do teu testemunho, do nosso testemunho, eles podem se voltarem para Cristo, se renderem a Cristo. Mas para que eles venham se render a Cristo, eu tenho que ser o perfume, eu tenho que ser o exemplo, eu tenho que ser o modelo. A Bíblia fala aqui de modelo. Quando eu sou o modelo, eu sou o perfume. Quando eu sou o modelo, eu faço aquilo que Cristo me ensinou. Você vê que Deus ele nos faz nos triunfar através de Cristo. Por meio de nós somos o modelo. Os que se perdem, eles vão olhar para nós. Agora, quantas pessoas hoje estão se perdendo por causa do mau testemunho do cristão?
Quantas pessoas hoje estão se perdendo por causa dos homens que se dizem homens de Deus e têm virado as costas para aqueles que já estão se perdendo? Nós temos que ser diferentes, nós temos que resgatar essas pessoas para Cristo, nós temos que ser o modelo, nós temos que dar o bom testemunho, para que o perfume de Cristo venha exalar cheiro no meio daqueles que se perdem. Nós temos que ser diferentes, nós temos que ser o sal da terra. A Bíblia diz que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Mas para isso eu tenho que viver a palavra de Cristo. Eu tenho que deixar o pecado, eu tenho que deixar a iniquidade. Eu tenho que viver uma vida de santidade, porque a Bíblia diz lá em Hebreus, segue a paz com todos. Eu tenho que ter a paz com todos para que o perfume de Cristo venha se exalar no meio de todos. Segue a paz com todos e a santificação, Hebreus 12, 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual nenhum de nós veremos a Deus. Como que eu me autotitulo um homem que sou o perfume de Cristo, que tem o perfume de Cristo exalando sobre mim? Independente de você estar no meio com uma vida que está se perdendo, independente de você estar no meio de pessoas que estão se perdendo, porque ele diz que porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. O importante é nós sermos o perfume independente daqueles que estão se salvando ou dos que estão se perdendo. Só que tem muitos homens hoje que estão sendo perfume só no meio daqueles que se salvam. No meio dos que se perdem, eles estão se perdendo. E uma coisa que a gente não pode deixar perder nas nossas vidas é essa essência, esse cheiro, esse perfume. As pessoas hoje estão servindo a Cristo no meio dos que se salvam, no meio dos que se perdem, eles estão sendo igual àqueles que se perdem. Aonde que nós vamos nos salvar? Nós vamos nos perder junto com aqueles que se perdem, que nós temos que ser a diferença. Nós temos que estar no meio daqueles que se perdem como a diferença. Porque o perfume de Cristo tem que exalar sobre nós. Vamos dar um exemplo aí. Se tem algo com mau cheiro e você joga algo cheiroso, o que vai acontecer? Aquele mau cheiro vai diminuir, o perfume ele vai prevalecer. O perfume muitas das vezes vai amenizar aquele mau cheiro. E se nós somos o perfume de Cristo, nós temos que fazer o quê? Diminuir aquele mau cheiro, trazendo para o espiritual, diminuir o quê? Aquele pecado, diminuir aquela iniquidade que está sobre aquelas pessoas, através do quê? Das nossas atitudes, através do quê? Do nosso falar, do nosso agir, do falar do amor de Cristo, falar do Evangelho de Deus, sobre a vida daqueles que se perdem, daqueles que perecem. E no meio dos que são salvos também, nós temos que ser sempre a diferença, nós temos que ser sempre a luz no meio daqueles que se salvam. Porque olha o que ele fala no versículo 16, para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Quem é idôneo? Quem de nós somos idôneos para não receber o perfume de Cristo? Todos nós somos capazes, só depende de nós, porque Deus ele não age contra a sua vontade. Deus ele não age contra a minha vontade. Primeiro ponto, eu tenho que aceitar a palavra de Deus. Segundo ponto, eu tenho que tirar o pecado da minha vida. Eu tenho que tirar os embaraços da minha vida. Terceiro ponto, eu tenho que viver o Evangelho, buscar a santificação. Porque a Bíblia diz que sem a santificação, nenhum de nós veremos a Deus. Então que nós possamos pegar esta palavra, pegar este Evangelho. Porque olha no 17 o que ele fala. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade como Deus na presença de Deus. Presta atenção em algo aqui nesse versículo 17. Porque nós não somos como os muitos falsificadores da palavra de Deus. Quantas pessoas hoje vivem falsificando a palavra de Cristo? Quantas pessoas hoje estão buscando, pegando a palavra de Cristo e trazendo para o meio financeiro? Quantas pessoas hoje estão falsificando esta palavra, este Evangelho? Quantas pessoas hoje estão falando, olha, não precisa sair do pecado, não precisa sair da iniquidade, só faz o teu voto, a tua campanha, só traz o teu financeiro. Quantas pessoas hoje vivem vivendo isso? Quantas pessoas hoje vivem tirando a palavra de Deus? Quantas pessoas hoje falam, olha, não precisa ajudar a obra de Deus, não precisa fazer o teu dízimo, a tua oferta na obra de Deus.
E a Bíblia diz que estão falsificando a palavra de Deus. Quantas pessoas hoje temos visto aí com falcatrua dentro das igrejas? Olha, não precisa sair do pecado. Deus conhece o teu coração. Viva, traz a tua campanha, o teu voto, traz o teu dinheiro. Mas o principal é a salvação. O principal é obedecer. O principal de tudo é sair do pecado, é sair da iniquidade. Não é só o teu dinheiro. Você vê, antes falamos de Cristo com sinceridade como de Deus, na presença de Deus. Nós temos que ter sinceridade na palavra de Deus. A palavra de Deus não é para ser falsificada. Quantas pessoas estão usando o nome de Deus para ficar ricas? Quantas pessoas estão usando o nome de Deus para tirar o dinheiro do povo? Então não podemos ser assim. Como que as pessoas dizem que tem o perfume de Cristo e estão falsificando a palavra de Deus? Como que as pessoas dizem que estão na presença de Deus, estão falsificando? Se Jesus deixou essa passagem aqui, porque talvez você possa pensar assim, não, mas não existem pessoas que falsificam a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo aqui, porque nós não somos como os muitos falsificadores da palavra de Deus. Como que falsificamos a palavra de Deus? Quando nós falamos para as pessoas que não precisam, as pessoas sair do pecado, nós estamos falsificando a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que o pecado nosso nos separa de Deus. A Bíblia diz que Deus ele não ouve a pecadores. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus só habita sobre a vida daquele que obedece. E se eu falo que eu não preciso obedecer, eu estou fazendo o que? Eu estou falsificando a palavra de Deus. Se eu falo que eu não preciso, que eu tenho que trazer só o meu dinheiro na igreja, eu estou falsificando a palavra de Deus. Se eu falo que eu não preciso me converter para poder Deus me salvar, eu estou falsificando a palavra de Deus. E como que o perfume de Deus vai estar sobre mim? Como que eu estou exalando o perfume de Cristo? Não tem como. Não tem como. Não tem como eu estar falsificando a palavra de Deus e o perfume de Cristo está sobre mim. Quantas pessoas têm falado que não precisa viver o Evangelho de Cristo? Eu estou falsificando a palavra de Deus. Quantas pessoas vivem falando que eu não preciso sair da bebida, eu não preciso sair da prostituição, eu não preciso sair da lascívia, eu não preciso sair da idolatria. Quantas pessoas estão falando que eu não preciso sair do adultério? Eu estou falsificando a palavra de Deus. Quantas pessoas dizem que eu não preciso sair da vaidade? Eu estou falsificando a palavra de Deus. Eu tenho que pregar, eu tenho que ensinar, falar de Cristo com a sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Porque Deus ele é sincero, Cristo ele é sincero, Cristo ele é puro, Cristo ele é verdadeiro, Deus ele é verdadeiro. Deus ele é sincero. Então que nós possamos neste dia meditar nesse vídeo, meditar nesta palavra. Não estou aqui para fazer divisão, separação, porque o Evangelho de Cristo ele é um só. Eu só estou aqui deixando Deus me usar para falar para você, para mim e para nós, que nós temos que ser o perfume, temos que ter o perfume de Cristo sobre as nossas vidas. E para mim ter o perfume de Cristo, eu tenho que viver a palavra de Cristo. Eu tenho que ser o modelo de Cristo. Eu não posso falsificar a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos neste dia maravilhoso. Que Deus possa tocar no teu coração através desta palavra. Não estou aqui para te afrontar e nem para falar quem é de Deus e quem não é. Só estou deixando Deus me usar para pregar o Evangelho para você e que esse vídeo você venha divulgar. Compartilhe para os seus amigos, para os seus parentes. Entre lá no nosso canal no YouTube. Deixe o seu like, deixe o seu joinha. Se inscreva, que vídeos novos irão vir. Vou deixar Deus me usar cada dia para trazer uma mensagem para você. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a paz.